Então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles, Pedro e João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, nesta noite. Eu gostaria muito de contar todo o meu testemunho de conversão, mas só que ele é longo. Ele vai durar na faixa de 1h30 a 1h40. Como o tempo é curto, eu vou resumir ele ao máximo, porque eu quero falar um pouco dessa mulher, ao qual eu tanto combati, eu tanto critiquei, e hoje eu sou consagrado. Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Nas minhas viagens que eu tenho feito, eu tenho encontrado pessoas que têm uma dificuldade muito grande com a devoção à Nossa Senhora. Acha que a Igreja Católica Apostólica Romana tem colocado Maria, Mãe de Jesus, acima de Jesus. E não é isso. Primeiro eu quero dizer para vocês, não tem como nós chegarmos a Jesus se não for por meio de Maria Santíssima. E foi Deus quem quis assim. Tem os santos da Igreja Católica, São Luís Maria Grignion de Montfort, que foi quem escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, da qual também foi de inspiração do Espírito Santo, que ele fez também a devoção da Santa Escravidão. E ele inicia o tratado dizendo que não tinha necessidade de Cristo vir ao mundo por meio de Maria, mas que Jesus assim quis. Que Deus assim quis, que Jesus viesse ao mundo por meio de Maria Santíssima. Essa mulher que na Bíblia é pouco falada nos Evangelhos. Nós vamos encontrar poucas citações sobre Maria Santíssima, mas só que nós vamos ver os exemplos que ela deixou. E é isso que eu quero falar para vocês aqui nessa noite. Porque que temos que passar por Maria Santíssima para chegar a Jesus? Será que nós não podemos chegar diretamente a Jesus, deixando Maria de lá? Depois eu vou falar para vocês aqui um pequeno acontecimento com um dos irmãos consagrados que conviveu com São Francisco de Assis, irmão Leão. Mas para me chegar até lá, eu quero dizer para vocês, esse homem que agora está aqui falando para vocês, que está aqui falando de Nossa Senhora, que hoje entra dentro da Igreja Católica, reza o texto, usa um crucifixo, e na minha casa, na sala da minha casa, tem um altar dedicado a Nossa Senhora. Um dia foi um protestante e chegou a ser um pastor, ao qual teria todo o prazer de entrar aqui dentro dessa capela, mas para falar com a Dona Nossa Senhora, para dizer que todo mundo que está aqui dentro estaria no inferno. E hoje eu estou aqui para falar do amor de Nossa Senhora por mim,
do amor de Nossa Senhora por cada um de vocês que estão aqui. Do amor de Nossa Senhora também por cada um que está lá dentro daquela seita, que estão afastados da igreja, que estão mergulhados na dor. Porque eu criticava Maria Santíssima, eu não aceitava, eu falava que a igreja adorava a mãe de Jesus. E muitas vezes até falava que esta mulher, que a igreja católica dizia que era a mãe de Jesus, nem a mãe de Jesus não era um demônio. Muitas vezes eu fazia isso. Nas minhas pregações, dentro do protestantismo, eu fui das Assembleias de Deus, do Ministério de Missão. Muitas vezes eu pregava dessa forma, que todo aquele que estava dentro da Igreja Católica Apostólica Romana estava condenado ao inferno. Agora, como que cheguei? Como que um protestante pode deixar a sua seita e se tornar católico devoto de Nossa Senhora? Nós já conhecemos a história do Diácono Francisco de Almeida, tanto que saiu na internet que ele deixou a Igreja Católica novamente, voltou para o protestantismo. Foi verdade, mas só que ele já morreu, e antes de morrer, ele pediu a presença do bispo Dom João Milke, da Diocese de Anápolis, na casa dele, se confessou, comungou novamente e morreu fiel à Igreja Católica Apostólica Romana. Temos também o ex-pastor Sidney Baker, que é muito conhecido por testemunho dele, ele é lá de Volta Redonda. Tem também o ex-pastor Sérgio Gustavo, que é de Uberlândia, que teve uma experiência com Nossa Senhora. Essa experiência ele teve num quarto de hotel lá em Goiânia, exatamente no dia 12 de maio. Me paga aqui o ano, mas já tem mais por volta de uns 9 a 10 anos. Temos também um outro que era pastor lá de Goiânia, o Isner Carlos Alastão, que Nossa Senhora buscou ele lá dentro da Igreja Assembleia de Deus, e muitos outros. Nos Estados Unidos temos vários ex-pastores. Agora, o que aconteceu com isso? Talvez vocês devem estar curiosos para saber. Como que eu cheguei aqui hoje? Olha, eu cheguei aqui hoje, foi muito difícil, porque eu não acreditava de forma alguma. Eu, na minha infância, ainda fui criado no católico, eu fiz a primeira Eucaristia, na minha adolescência, eu fui crismado, mas eu era aquele católico que não ligava para nada. É o problema de muitos que deixam a Igreja Católica e vão para outras denominações, porque está aqui só aquele católico domingueiro, aquele católico de missa de domingo, e quando dá para vir. Porque se chega a visita em casa, não vem na missa, se recebe um convite para um churrasco, não vem na missa, se a semana foi muito cansativa, não vem na missa, aí o que acontece? Ele cai. Ele se afunda por cima. Experimenta chegar na sua casa, se tem uma caixa d'água, fecha o registro da rua lá e começa a usar a água daquela caixa. Ela vai acabar. Mas se o registro está aberto, você está usando a água da caixa, mas não está caindo mais água lá dentro. E é assim que o católico tem que ser. O católico ele não pode ser só aquele católico de missa de domingo de vez em quando, de um batizado, de um casamento. Não. Ele tem que ser católico 24 horas por dia. Ele tem que ter a sua vida totalmente consagrada, totalmente dedicada a Jesus Cristo. E claro, fiel e obediente à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. As outras igrejas foram fundadas depois do ano de 1400 para cá. Desde que Jesus Cristo nasceu, ele padeceu, morreu na cruz e ressuscitou e subiu ao céu, só tinha uma única igreja, essa igreja instituída por Jesus Cristo. E qual é a igreja instituída por Jesus Cristo?
A Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Nós vamos ver dentro da Bíblia, eu posso citar para vocês todos os passos da qual essa igreja foi instituída, aonde está ali, confirmando que ela é única, é una, ela não se divide, ela tem um só representante de Cristo aqui na terra, que é o Santo Padre, o Papa, e o primeiro foi quem? Foi Pedro. Quando Jesus Cristo chega a Pedro e diz: Simão, Pedro, filho de João, não é? Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A ti será entregue a chave do reino do céu. E aquilo que desligarmos aqui na terra será desligado no céu. Aquilo que ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Então, meus amados, para que tenhamos mais dúvidas se essa é a verdadeira igreja? Jesus Cristo podia ter falado para Pedro: olha, Pedro, eu vou para o céu, mas eu vou deixar que vários aqui possam fundar várias igrejas. Mas não, ele não disse que ia ter várias igrejas. Ele deixou uma só igreja, a Católica Apostólica Romana. O que significa a palavra católica? Universal. Ela está em todo mundo. É universal do reino de Deus, não. Católica, universal, vem do latim. Apostólica, porque os primeiros apóstolos foram quem abriram as primeiras comunidades. Aqui eu li lá em Atos, capítulo 1, do versículo 12 adiante. Depois que Jesus subiu ao céu, o que aconteceu? Os discípulos voltaram para o cenáculo. E ali permaneceram em oração, esperando o quê? Esperando o Espírito Santo. E quem a Bíblia faz questão de citar que estava no meio dele? Maria, mãe de Jesus. A importância de Maria na igreja. A Bíblia poderia não citar, poderia citar que estava só os 12 apóstolos, no caso 11, porque Judas traiu Jesus e se enforcou, e naquele momento eles ainda não tinham escolhido o outro. Quem continuar lendo Atos dos Apóstolos vai ver que depois teve uma eleição para se escolher o 12º discípulo, que ficou no lugar de Judas. Então ali estava quem? Maria Santíssima, e a Bíblia faz questão de colocar, mas só que os protestantes não devem isso aí não. Você não vai achar um pastor que vai abrir lá em Lucas, no capítulo 2, e vai pregar no Magnífico: a minha obra glorifica ao Senhor e meu Espírito Jesus seja o seu Salvador. Não prega. Você não vai achar nenhum pastor que vai pegar essa leitura de hoje e vai fazer uma pregação dizendo que Maria estava com os discípulos realmente no cenário. Você não vai achar, porque são covardes. Não aceitam a mãe de Jesus. Porque se aceitassem a mãe de Jesus, estariam aqui dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, seriam sacerdotes ou coordenadores de alguma pastoral ou de algum grupo dentro da igreja. E eu também conheço essa parte, porque eu não pregava a passagem. Acontece, meus irmãos, que eu fiquei 15 anos no protestantismo. Desses 15 anos, 4 como pastor. Mas no ano de 2002, tudo começou a mudar. Eu já tinha sido consagrado pastor. Em dezembro daquele ano de 2002, eu e minha esposa, que nós esperávamos uma gravidez para termos uma filha mulher, ela teve uma gravidez, começou a ter uma gravidez cubana. A criança começou a ser gerada na trompa esquerda, e ela teve uma forte hemorragia interna. Levei ela para o hospital de Santo Antônio. O hospital não deu conta, mandou para Taguatinga depois de muito atraso, porque quando ela veio entrar no hospital de Santo Antônio era numa segunda-feira, 2 de dezembro, às 4 horas da tarde, e ela só foi atendida mesmo, e os médicos foram atender ela na terça-feira por volta do meio-dia. Durante todo esse tempo ela ficou perdendo sangue com uma hemorragia interna. Chegaram no hospital de Taguatinga, ela já entrando em coma,
ela foi para o centro cirúrgico e o diagnóstico que a médica me deu é que se ela escapasse, ela iria para o rio. Saí dali do hospital desesperado, entrei em contato com a família dela, com a minha família, e falei, ó, ela pode morrer a qualquer momento. Do hospital eu resolvi procurar uma igreja evangélica, para fazer minha oração. E no caminho até essa igreja, uma mulher, ela veio, eu parei próximo a uma loja, chorando, essa mulher veio, bateu no meu ombro, por trás, virei para ver quem era, estava numa vestimenta normal, uma vestimenta modesta, um vestido abaixo do joelho, um cabelo preto, longo, solto. E aquela mulher, como eu estou vendo vocês aqui, eu vi aquela mulher. Perguntou, por que você está chorando? Eu falei, olha, a minha filha, a minha esposa, quer dizer, está morrendo no hospital e eu não posso fazer nada. Ela foi e disse, assim com um sorriso no rosto, olha, não se preocupe, a sua esposa vai ficar boa. Eu baixei minha cabeça chorando com essas palavras, e quando eu procurei aquela mulher que eu achava que era evangélica, para pedir para ela fazer oração com a minha esposa, não tinha mais ninguém ali perto. Fiquei na dúvida, olhei para um lado, olhei para o outro, para ver se eu já via ela andando, porque por volta de 2 horas da tarde, no hospital de Tabatinga, muitos evangélicos vão por ali para fazer oração pelos doentes. Não tinha ninguém. Fui até uma loja do outro lado da avenida, perguntei para um vendedor que estava na loja, e ele disse, olha, não vi você falando com ninguém, não prestei atenção. Tudo bem. Só que depois daquelas palavras, né, aquela agonia que eu estava sentindo dentro do meu coração, foi toda tirada. Fui para a casa de parentes que eu tenho na Ceilândia, fiquei na Ceilândia até por volta de 5 horas da tarde, quando eu voltei no hospital para saber notícias da minha esposa. E quando eu cheguei no hospital, veio a surpresa. A própria médica que havia feito a cirurgia da minha esposa disse, olha, não sei o que aconteceu. Só para ter sido um milagre, porque durante a cirurgia ela começou a reagir ao coma. Ela está na sala de recuperação, nós pensávamos que ela ia para a UTI, mas não foi. Saí dali, fui para Santo Antônio do Descoberto, que eu morava lá na época, onde eu fui para a igreja que eu dirigia, a igreja tinha por volta dos 300 membros na época, e ali eu fiz um culto festivo e disse que Jesus era consultor minha esposa, nem me lembrei. Mas quando eu fui pegar minha esposa no hospital, quando ela recebeu alta, veio o diagnóstico que ela não poderia mais engravidar. Não teria condições. Qualquer gravidez seria de alto risco, podendo ela morrer e também a criança. Passou-se o ano de 2003 e no ano de 2004 eu fui para a Alexânia, em fevereiro. Fui dirigir uma igreja lá. Quando eu cheguei lá na Alexânia, já no dia 17 de fevereiro, passados 15 dias depois, eu fui dormir depois de um dia cansativo, onde eu visitei várias casas, ia luta era para converter os católicos para o protestantismo. Quando ali eu fui, dormi um sonho. Naquele sonho que eu tive aquela noite, uma mulher que falava para mim, olha, a filha que você tanto pede, Deus vai dar para você, sua esposa está grávida. Eu achei difícil, acordei daquele sonho, no outro dia comentei com minha esposa, mas era difícil, porque eu estava até usando preservativo para evitar que ela engravidasse, enquanto aguardava uma cirurgia para ela ou para mim. Mas não deu nada não, passados 20 dias depois desse sonho, minha esposa caixando, tonta, ali, pressão baixa, não conseguia comer nada. Eu achava que fosse alguma influência maligna, fazia oração, não melhorava. Quando eu levei ela para o hospital, veio o diagnóstico. Ela estava grávida. Naquele momento eu me lembrei daquela mulher que falou comigo em Tabatinga, e a mulher do sonho era a mesma mulher. Eu falei, não é possível, a Maria dos Católicos não pode aparecer, ela está morta, e aquilo ali foi deixando minha cabeça confusa, fui ficando nervoso aquele tempo todo. E logo que se detectou a gravidez, uns 2 meses depois, ela começou a ter sintomas de um aborto espontâneo.
Os médicos queriam fazer por tudo para tirar a criança, porque eles já sabiam do laudo dela, que ela não poderia engravidar. E eu relutei e falei, não vai tirar a criança. Se for para eu morrer, vai morrer ela. E eu achava que aquilo ali era influência maligna e o rosto daquela mulher não saía da minha mente. Eu pedia a Deus para tirar, mas não saía. Até que em junho de 2004, eu havia planejado fazer um trabalho de evangelismo contra a Igreja Católica, algo muito forte, ia ser culto público na frente da igreja lá de Olhos d'Água, que é um povoado próximo de Alexandria. Contratei projetos, chamei pregadores, chamei cantores e preparei tudo para fazer aquele evento. Mas, faltando um dia para eu pudesse começar o evento, o que aconteceu? Depois do culto, minha esposa estava já no quarto dormindo. Quando eu entrei, eu estava com vocês. O quarto ele se encheu de uma luz tão forte que o sol do meio-dia, quando o céu está limpo, é claro. E no meio daquela luz, quando eu pensei em levantar para sair de dentro do quarto, eu não tinha mais perna. Eu caí no chão. Nossa. Pensei em repreender, pensando que fosse algo maligno, não saiu palavra nenhuma. Minha língua enrolou, não consegui falar nada. No meio daquela luz, aquela mesma mulher, no manto, tão belo, eu vou falar para vocês. Não tem tecido nesta terra com uma brancura tão branco, tão alto, igual aquele manto que aquela mulher estava usando. No rosto, um sorriso, e transmitia um amor tão imenso que não tem amor de pai para filho, amor de mãe para filho, não tem amor de esposo para esposa, amor de namorado, que possa ser tão maior do que aquele amor que eu estava sentindo ali naquele quarto naquele momento. E ela vai com um sorriso no rosto e pergunta: por que você tira as ovelhas do rebanho do meu filho? O coração de Jesus está transpassado de dor pelas suas atitudes. Eu não dava conta de fazer outra coisa, não sei chutar. E ela vai e completa: olha, a filha que você tanto tem pedido, eu tenho intercedido ao meu filho e ela vai nascer com saúde. Quando aquela luz se ficou, não hesitei duas vezes. Levantei e falei mesmo com Deus: Senhor, me perdoa por eu ter combatido essa igreja, por eu ter combatido essa mulher. A partir de hoje, eu saio dessa igreja, porque eu sei que essa igreja, ela não é a verdadeira igreja é a católica apostólica romana. Cancelei tudo que eu ia fazer, eu queria achar essa igreja, eu peguei minha esposa, claro, perdemos tudo, porque eu tinha casa, tinha salário, que era pastor salariado, tinha tudo, perdemos tudo. Mas alcancei a graça, porque aqueles sintomas que a minha esposa sentia, do aborto espontâneo, os medicamentos que ela estava tomando, o risco de perder a criança, a partir daquela noite ela não sentiu mais nada. Porque a graça, quando vem por meio de Maria Santíssima, o milagre vem completo. O milagre não vem pela metade, acontece completo. E naquela noite a minha esposa foi curada, o restante da gravidez foi saudável, foi tranquilo, e no dia 16 de novembro de 2004, a nossa filha, que ela está nascendo de parto cesariano, nasceu de parto normal. Hoje é uma criança linda que tem 8 anos de idade, vai fazer 9. Eu falo para vocês, a maior graça que eu tenho alcançado, eu tenho sentido na minha vida, no dia a dia. Eu tenho visto, eu tenho aprendido, e eu tenho aprendido com essa mulher. Aqui é só uma imagem, uma representação, mas ela está presente no nosso meio. Maria Santíssima está presente no nosso meio. Porque aonde Jesus Cristo está, a mãe está. Aonde o Filho está, a mãe está.
O filho pode deixar a mãe dele aqui na Santa Maria e pode viajar lá para Rondônia, mas a mãe está lá com ele, porque ela não esquece ele aqui em nenhum momento. Ela reza por ele, ela intercede por ele, ela vai dormir, ela lembra dele, ela acorda, ela lembra que tem um filho lá em outro estado. E assim é Maria Santíssima. E ela tem essa igreja como filha, porque foi Jesus Cristo quem deu. Quando ali na cruz, Jesus olha para Maria e o discípulo que ele muito amava, João. Primeiro ele chega para ela e fala: mulher, eis aí o teu filho. Ele não está apenas dizendo: olha, que hoje é João que vai cuidar de você, não. João é um dos discípulos, um dos apóstolos. Igreja católica apostólica. Nasceram os apóstolos. Quando Jesus Cristo, antes de subir ao céu, diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Aquele a quem perdoaram os pecados serão perdoados. Quem não perdoar não serão perdoados. E batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então Jesus Cristo deu uma autoridade aos apóstolos. E João ali representando a igreja. Jesus entrega a igreja para Maria, como mãe da igreja. Igreja filha de chocadeira, igreja católica não é. Filha de chocadeira é essas seitas que aparecem aí, aos montes, nas esquinas. Não estou aqui criticando, não estou aqui falando mal. Eu amo os meus irmãos evangélicos. Mas só que eu acho muito errado a maneira com que tem sido feita, porque fica com raiva dentro de uma igreja, vai ali e abre outra. Igreja filha de chocadeira, porque não tem mãe, e se não tem mãe, não tem pai. Porque como que o filho vai nascer de uma mulher se não tiver um esposo, se não tiver a concepção? O próprio Cristo foi concebido. Quem é o esposo de Maria Santíssima? É o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quando nós saímos da nossa igreja para entrar dentro de uma seita, para fazer uma visita, nós estamos cometendo um pecado, porque nós temos uma igreja. Nós não precisamos sair do nosso rebanho para ir visitar outros rebanhos. E temos uma igreja que tem pai, que tem mãe. Temos uma igreja que Deus, que tem o seu Filho, que é o nosso alimento, Jesus Cristo, o corpo e o sangue de Cristo, presente na hóstia consagrada. Não nessas igrejas aí que estará na Santa Ceia, com pão de padaria e suco de uva de saquinho. Aqui é a Eucaristia, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Quando Cristo ali celebrando a ceia com os discípulos, ele diz: isto é o meu corpo, tomai e comei. Isto é o meu sangue, tomai e bebei. Ele não diz para representar, e lá é só uma representação. E essa vez, quando o sacerdote consagra o pão e o vinho aqui no altar, o altar se torna um Calvário. O sacerdote ele recebe a ordem, e essa ordem foi passada de Jesus Cristo para os apóstolos. Quando Jesus Cristo, ao subir ao céu, envia os apóstolos. Então, amados irmãos, e como que eu tenho aprendido com Maria Santíssima? Eu tenho seguido os exemplos que Maria Santíssima tem dado. Eu quero encerrar essa pregação dessa noite, falando para vocês desses exemplos, falando para vocês porque que nós temos que chegar a Jesus por meio de Maria. Não é colocar Maria à frente de Jesus, não. É seguir os seus exemplos de fidelidade, exemplos de obediência, exemplos de compromisso, exemplos de silêncio. Principalmente o silêncio. Principalmente o silêncio. Quero aqui falar para vocês. Quando eu voltei para a igreja católica, minha esposa não voltou logo de vez, não. Eu voltei para a igreja católica no ano de 2004, minha esposa veio realmente ser totalmente católica e devota de Nossa Senhora no ano de 2008. Se eu não tivesse me calado muitas vezes, o meu matrimônio teria se acabado. O meu casamento teria se acabado. Por quê?
Porque muitas vezes entrava dentro de casa com o texto, com o crucifixo, ela começava a brigar, ela começava a reclamar, ela começava a falar. E muitas vezes eu cheguei até o padre, que era o meu diretor espiritual, o padre Jefferson. Hoje ele está na cidade ocidental. Muitas vezes cheguei e falei, padre, eu já não aguento mais. A minha vontade é de falar um monte de coisa para ela, de falar que se ela continuar nessa situação, ela está no inferno. E ele olha, cale e reze. Cale-se, pegue o seu terço e vai rezar. E eu me calava, pegava terço, ia rezar. E sem eu falar uma só palavra com ela, durante 4 anos sobre a igreja, muitas vezes eu evitava estar com o texto na frente dela, ia rezar meu textinho lá no canto em silêncio, evitava, colocava o crucifixo por baixo da camisa. Será que eu estava me acovardando? Não. Usando de prudência, do silêncio, mas no meu coração eu estava rezando. Por mais que era difícil ouvir ela dizer palavras que doíam no meu coração, palavras que machucavam, eu me calava. Sabe por que muitos matrimônios acabam hoje? Porque quando o marido fala A, a mulher fala B, C. O marido fala B, E, S, a mulher fala G, H e J, K, e aí vai embora e dá a separação da divórcio da tudo. Por que muitos filhos saem de casa? Porque quando o pai vai corrigir, o filho fala mais forte. O pai quer falar mais forte, o filho fala mais alto, acaba acontecendo até tragédias que a gente vê. Mas a maior vitória que nós temos é o Senhor. Jesus Cristo venceu o pecado através do silêncio. Jesus Cristo, ele poderia, mesmo quando foi preso, ter pedido a Deus Pai que enviasse legiões de anjos, mas não, ele permaneceu no silêncio, ele tinha que passar por aquilo ali. E ele venceu a morte, venceu o pecado, carregou o fardo mais pesado que nós não daríamos conta de carregar. E muitas vezes, quando o nosso fardo começa a pesar um pouquinho, meu Deus, eu não suporto, aí passa na frente de uma feira bem espiritual, campanha da prosperidade, é aqui, é. Aí, pronto, o resto eu não preciso nem disso. Porque, infelizmente, hoje, o mal do ser humano é que ele não quer carregar a sua cruz. O mal do ser humano é que acha que Jesus já carregou, então pronto, eu sou filho do dono do ouro e da prata, eu preciso de riqueza, e vai para a igreja que promete mansões, que promete carro, que promete isso, que promete aquilo. Promete a felicidade aqui na terra. Sendo que nós temos que buscar a nossa felicidade lá no céu. Sendo que o tesouro que nós temos que juntar não é casa, não é carro, não é terreno, não é fazenda, não é nada. O tesouro que temos que juntar é a salvação da nossa alma. Porque não adianta de nada ter tudo aqui na terra e ser condenado à morte eterna, ao inferno. É melhor não ter nada aqui nessa terra e alcançar a salvação. Maria Santíssima, este é o canal, este é o caminho por qual nós chegaremos a Jesus, seguindo os exemplos que Maria deixou. Como eu falava para vocês, dessa pequena história lá do irmão Leão, quando São Francisco de Assis criou a ordem cristã, que os primeiros homens que seguiram ele, teve um que teve um sonho na noite. 2 escadas subindo para o céu. Numa escada, na ponta estava Jesus, na outra estava Maria Santíssima. Aqueles que pegavam a escada de Jesus, muitos chegavam na metade caíam. Aqueles que pegavam a escada estavam Nossa Senhora, conseguiam chegar até Jesus. Corpinho. Porque para nós chegarmos sem Maria Santíssima até Jesus, amados, é difícil. Eu digo para vocês que quando eu estava lá dentro do protestantismo, quando eu estava lá dentro achando que eu estava salvo, que eu estava certo, todas as noites eu dirigia ao culto, e depois dentro do meu coração tinha um vazio.
Eu dirigia a Santa Ceia e dentro do meu coração tinha um vazio. Eu fazia orações e dentro do meu coração continuava aquele vazio. E hoje não tem mais aquele vazio. Eu estou aqui agora. Daqui a pouco vou pegar um ônibus, vou para a rodoviária do plano, vou para Santo Antônio da Descoberta, vou chegar lá por volta de meia-noite. Mas graças a Deus eu digo para vocês, hoje eu me sinto cheio. E muito mais ainda, não me estaciono não. Eu me sinto cheio por quê? Porque hoje de manhã já participei do santo sacrifício da missa. Hoje eu já completei o meu rosário que eu rezo todos os dias. E cada dia que eu rezo, mais vontade de rezar eu tenho. Cada dia que eu rezo o texto, mais vontade de rezar eu tenho. Cada dia que eu participo da Santa Missa, mais desejo de participar eu tenho. Cada semana que eu me confesso, mais desejo de me confessar eu tenho. Por quê? Porque estou me abastecendo. E o católico precisa disso. Não é se abastecer de bens materiais, não. Hoje eu estou construindo uma casinha. Mas tem sido pela providência divina. Porque quando eu consegui esse serviço fichado em 2011, eu trabalhei só um ano e 4 meses. Tudo começou a dar errado, parei de trabalhar. Ah, é porque ele não quer trabalhar. Não, não é isso. É porque hoje o meu chamado é outro, é pregar. É levar o meu testemunho. E Deus tem me providenciado. Porque eu parei de trabalhar fichado, mas não me falta o serviço por conta própria, de pedreiro. Achei isso interessante. Passa uma semana, 2 em casa, aparece o serviço para 15, 20, 30 dias. Hoje eu posso sair, posso pregar, posso testemunhar. Graças a Deus, já está em processo de fundação mais uma comunidade de vida. Não queria fundar comunidade nunca. Falava mesmo, não, estou na igreja católica, vou só participar da Santa Missa, tomar a comunhão, rezar meu texto, mas só assim você não pode isso. Principalmente quando você se torna escravo dessa personalidade, a qual eu sou escravo desde o ano de 2001. Você não faz o que você quer, você faz o que você quer. E eu fui trabalhar na carteira assinada, de porteiro, lá em Brasília, serviço dia sim, dia não. Mas o serviço falou não, na própria síndica me mandou embora. Sem motivo nenhum. Você falou, olha, vai ter corte de funcionário e você foi escolhido. Porque os outros funcionários do prédio não tinham 30 anos de casa, não podia ser mandado, porque estava próximo de aposentar. Outros 25 anos de casa, o direito era grande demais. E os dois que tinham menos anos de casa eram 23 anos e 21 anos. Os direitos não ia ser muito dinheiro. Eu só tinha 1 ano de casa, não você vai. Isso é Nossa Senhora. E ela tem, e teve pedido junto a Jesus que não tem me faltado nada. Trabalhei 1 ano e não consegui comprar quase nada para construir minha casa. Em setembro do ano passado foi que eu fui mandado embora. E agora, graças a Deus, eu fui para a minha casa, mais da metade levantada. Não dá para entender os mistérios de Deus. Não dá. Estamos aqui para viver esses mistérios. E viver esses mistérios é fiel, obediente, compromissado, silencioso, calado. Está doendo? A luta está difícil? Cala! Nossa, está pesado? Se cala! Coloca nas mãos de Nossa Senhora, a Virgem. Aquela mulher que guardava tudo em seu coração. E para encerrar essa pregação, eu não sou bom para cantar, porque tinha que ministério de música. Cante essa música. E vamos refletir em cima dessa música, Virgem do Silêncio. E vamos nos entregar a Senhora. Não vamos colocar barreira, não, porque ela vai nos pegar e vai colocar nos braços de Jesus Cristo. Ela vai nos levar, ela vai nos mostrar o caminho mais rápido para alcançarmos a salvação. Ela vai mostrar o caminho mais rápido para a nossa casa ser abençoada por Deus. Se alguém aqui
tem um familiar, está passando por dificuldade em casa. Agora, nesse momento, durante essa música, coloca nas mãos de Nossa Senhora. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, vamos fechar para os nossos olhos. Vamos colocar nossos pedidos, nossas intenções. Vamos colocar tudo nas mãos de Maria Santíssima. Vamos pedir a ela que leve até Jesus e vamos guardar em silêncio tudo aquilo que nós queremos. Somos os nossos fardos. Vamos colocar agora nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos pedir a intercessão de Maria Santíssima para que ela interceda junto a Jesus, para que nós tenhamos força para carregar nossa cruz, para que nós tenhamos força para levar o nosso fardo. Nos acolha em seu corpo materno. Mamãe, recebe a alegria que agora está. Mamãe, que está seu colo materno. Mamãe, querida, tudo que a vida apreciaste de teu filho, amado, vertendo seu precioso sangue na cruz, mas uma espada que transpassasse comando seu filho, magoado o coração. Mamãe querida, recebe a cada um de nós agora em seu colo materno. Abraça a mãe, a cada um que aqui está presente agora, mãe, em seu colo materno. Ó mãezinha, e que cada um de vocês, que aqui agora está, sinta esse abraço materno. Sinta esse amor de mãe. Sinta esse calor de mãe. Maria está aqui agora de braços abertos, te acolheu no seu colo materno, para te levar até Jesus Cristo, para te apresentar até Jesus Cristo. Coloca agora todos os seus pedidos. E nesta noite, como ali no cenário, onde estavam todos os discípulos, reunidos com as santas mulheres, reunidos ali também com a Maria, mãe de Jesus, em oração, aguardando a vida do Espírito Santo. Estamos nós aqui agora nesta noite, reunidos em oração, juntamente com Maria Santíssima. Estenda as suas mãos aqui para a casa. Estenda as suas mãos agora. Senhor Jesus, visita agora, ó Pai, no lar de cada um dos seus filhos que aqui estão.